nossa aula hoje de matemática do nono ano, faremos correção de exercícios sobre radiciação, que estão nas páginas 38 e 39 do livro de matemática do nono ano do Colégio Adventista. A primeira atividade que nós iremos resolver é a número 15. Na atividade número 15, pede o seguinte. Vamos ler? De acordo com o que vimos na atividade 7 da página 36 e 37, calcule o conjugado de cada um dos binômios a seguir. Achar o conjugado de um binômio é mudar o sinal do segundo termo do binômio. Então, na letra A, o binômio é 1 mais raiz de 3. Então, o conjugado dele é só mudar o sinal do segundo termo. Será 1 menos raiz de 3. Este será o conjugado, certo? Na letra B, nós temos 11 mais raiz de 11. O conjugado será 11 menos raiz de 11. Letra C, 3 mais 1 meio raiz de 13. O conjugado é só mudar o sinal do segundo termo, será 3 menos meio raiz de 13. E agora a letra D. Na letra D, nós temos 1 sobre raiz de 7 menos 3 raiz de 2. Ou melhor, raiz de 7, eu olhei no lugar errado, me perdoe. Raiz de 7 menos 3 raiz de 2. O conjugado é só mudar o sinal do segundo termo, que será raiz de 7 mais 3 raiz de 2. Sobre conjugado, vocês têm alguma pergunta? Vou apagar então para a gente fazer o 16. Página 38. Espera sim. Quando você terminar, me fala, tá bom? Prontinho, pode apagar. Certo. Faremos agora o exercício 16 na página 38. Olha, no exercício 16, nós lemos assim. Com base nos cálculos efetuados na atividade anterior, racionalize as seguintes frações. Então, para racionalizá-las, nós precisaremos do conjugado. Vejam só qual é a letra A. Na letra A, nós temos 6 mais 1, 6 sobre 1 mais raiz de 3. Para racionalizar, nós temos que multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado é só você trocar o sinal aqui do segundo termo. Então, aqui a gente põe entre parênteses, porque todos os termos deverão ser multiplicados por todos os termos do conjugado, que é 1 mais, ou melhor, 1 menos raiz de 3. Tanto no numerador quanto no denominador. Agora, nós desenvolvemos a multiplicação. 6 vezes 1, 6. Mais vezes menos, menos 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3.
Agora vamos lá no denominador. Sobre 1 vezes 1, 1. Mais vezes menos, menos. 1 vezes raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Mais vezes mais dá mais, raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3. Mais vezes menos, menos, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Olha, eu tenho aqui o radical com o mesmo índice, então quer dizer que eu multiplico os radicantes. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, ou 9, que dá o mesmo resultado. Vamos continuar resolvendo. Então, nós temos aqui 6 menos 6 raiz de 3 sobre, vejam, 1 menos raiz de 3 com mais raiz de 3 dá 0. Menos, eu posso simplificar esse índice com este expoente, então o 3 sairá da raiz. Nós teremos 6 menos 6 raiz de 3 sobre 1 menos 3 menos 2. O que nós faremos agora? Nós vamos simplificar por 2. Por quê? Todos os termos aqui são múltiplos de 2. Aqui eu tenho o sinal de menos, mas todos os termos são múltiplos de 2. É como se eu tivesse isso aqui, ó. 6 sobre menos 2, menos 6 raiz de 3 sobre menos 2. É a mesma coisa, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Mais dividido por menos dá menos. 6 dividido por 2, 3. Menos dividido por menos dá mais. 6 dividido por 2, 3. Então, o resultado será menos 3 mais 3 raiz de 3. Essa é uma forma de representar, mas existe também uma forma simplificada. Vejam que aqui todos os termos são múltiplos de 3, então eu posso colocar o 3 em evidência. Então, ó, se eu coloco o 3 em evidência, fica assim, ó. Menos 3 dividido por 3 dá 1. Então, menos 1 mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 raiz de 3. Esse processo é o inverso desse. Então, eu posso responder das duas formas, tá certo? Olha, vamos conferir? Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Menos 3. Confere. Mais vezes mais dá mais. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Então, qualquer uma dessas duas respostas está correta. Porém, essa maneira é a forma mais simplificada. E quanto mais simplificado, melhor será para você responder. Sempre devemos procurar responder questões matemáticas na forma mais simplificada possível. Na letra A do 16, vocês têm alguma pergunta? Posso apagar ou vocês querem que espere um pouquinho? Vou apagar então. Vamos fazer a letra B do 16. O que temos na letra B? Nós temos 11 sobre 11 menos raiz de 11. Aqui, para racionalizarmos, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, nós vamos multiplicar por 11 mais raiz de 11, tanto no numerador quanto no denominador. Vamos desenvolver as multiplicações? Olha, 11 vezes 11, 121. 11 vezes raiz de 11, 11 raiz de 11. Certo? Agora vamos lá no denominador. 11 vezes 11, 121. 11 vezes raiz de 11, 11 raiz de 11. Menos vezes mais dá menos, raiz de 11 vezes 11, 11 raiz de 11. E
Menos vezes mais dá menos, raiz de 11 vezes raiz de 11 ao quadrado. Vamos continuar? Veja, em cima eu vou copiar 121 mais 11 raiz de 11. Sobre, aqui eu tenho 121 mais 11 raiz de 11 menos 11 raiz de 11 vai dar 0. Menos índice e expoentes do radicando iguais. Eu posso simplificar, o 11 sai da raiz. Isso é igual 121 mais 11 raiz de 11 sobre 121 menos 11 dá 110, certo? Aqui, nós podemos simplificar por 11 todos os termos, ó, divide por 11, divide por 11, divide por 11. Aqui tem uma soma, então eu só posso simplificar por 11 se todos os termos forem múltiplos de 11. 121 dividido por 11 dá 11, mais 11 dividido por 11 dá 1, então fica uma raiz de 11, sobre 10, porque 110 dividido por 11 dá 10. Então, esta é a resposta da letra B. Na letra B, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Pode apagar ou vocês querem que eu aguarde? Então, eu vou apagar para nós continuarmos. Exercício 16, letra C. Na letra C, 1 sobre 3 mais 1/2 raiz de 13. Vamos multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o denominador com o segundo termo com sinal invertido. Então, vai multiplicar em cima por 3 mais 1/2 mais, não, menos, né? Porque é o conjugado. Raiz de 13 sobre 3 menos 1/2 raiz de 13. Então, vamos lá. 1 vezes qualquer valor é o outro valor. Então, o numerador ficará 3 menos 1/2 raiz de 13. Sobre, agora vamos no denominador. 3 vezes 3, 9. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3, então fica 3/2 raiz de 13. Aqui, ó, mais vezes mais dá mais. 1 vezes 3, 3, 3/2 raiz de 13. Mais vezes menos, menos. 1/2 vezes 1/2 dá 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, quarto. Raiz de 13, raiz de 13, fica raiz de 13 ao quadrado. Então, vamos fazer o que for possível. Por enquanto, vou deixar isso aqui, não vou trabalhar isso, tá? Então, vai ficar 3 menos 1/2 raiz de 13 sobre, olha, 9, este termo com este dá 0, menos 1/4 vezes 13, certo? Bom, agora eu vou desenvolver essas operações, tá bem? Vejam, eu tenho aqui uma subtração com denominadores diferentes. Então, tem que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 2 é 2. Então, vai ficar 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 3, 6. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz de 13, raiz de 13. Sobre, aqui a mesma coisa, ó. O mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 9, 36. Copio menos.
4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1 vezes 13, 13. Então, nós teremos. Vamos continuar aqui, olha. No numerador, nós teremos 6 menos raiz de 13 sobre 2. Isso sobre 36 menos 13 vai dar 23. Então, 23 quartos. Aqui, nós temos uma divisão de frações. Como que nós resolvemos? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 6 menos raiz de 13 sobre 2. O inverso da segunda vai ser 4 sobre 23. Então, tem que multiplicar. Então, como vai ficar isso aqui, ó? 6 vezes 4, ou melhor, olha só, dá pra gente já simplificar. 4 por 2 dá 2, certo? Como é multiplicação, eu posso simplificar. Que aí eu já agilizo um pouquinho aqui os resultados. Agora sim eu multiplico. 6 vezes 2, 12, menos 2, que 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 13. Isso sobre 23, tá? Posso colocar em evidência, se eu quiser, 2 23avos. Por quê? Porque, vejam, os termos no numerador, eles são múltiplos de 2. E o 23, ele é denominador dos dois termos do binômio. Se eu coloco 2 23avos em evidência, olha o que acontece. 12 dividido por 2, 6, menos 2 dividido por 2, 1, fica só a raiz de 13. Então, eu posso escrever o resultado das duas formas. Dessa maneira, ou da forma mais simplificada, que é essa aqui, certo? Sobre a alternativa C, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Já pode apagar ou vocês querem que eu espere um pouco? Então, eu vou apagar. Nós faremos agora a letra D do exercício 16. Página 38, exercício 16, letra D. Na letra D, nós temos 1 sobre raiz de 7 menos 3 raiz de 2. Para racionalizarmos, nós precisamos multiplicar pelo conjugado do denominador, que será raiz de 7 mais 3 raiz de 2. A mesma coisa no denominador, raiz de 7 mais 3 raiz de 2. Vamos multiplicar? 1 vezes raiz de 7 mais 3 raiz de 2 vai dar raiz de 7 mais 3 raiz de 2, tá? Sobre, agora vamos multiplicar os termos dos denominadores. Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai ser raiz de 7 elevado ao quadrado. Conservo o radical e multiplico os radicandos. 7 vezes 7, 49, ou 7 ao quadrado. Aqui, olha, 1 vezes 3, 3. Raiz de 7 vezes 2, 7 vezes 2, 14, vai dar raiz de 14. Confere? Menos vezes mais dá menos. 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 7, raiz de 14. Menos vezes mais dá menos. 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4. Alguma pergunta até aqui? Vamos prosseguir? Numerador. Raiz de 7 mais 3 raiz de 2. Sobre o 7 sairá da raiz, mais 3 raiz de 14 com menos 3 raiz de 14 dá 0.
menos 9 que multiplica. Cancela, ou seja, simplifica índice com expoente, fica 9 vezes 2. Isso igual raiz de 7 mais 3 raiz de 2 sobre 7 menos 9 vezes 2, 18. Isso é igual raiz de 7 mais 3 raiz de 2 sobre 7 menos 18 dá menos 11. Aqui não é possível fazer mais nenhum tipo de simplificação. Então, este é o resultado da letra D. Na letra D do exercício 16, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Já posso apagar? Pode? Então tá bom. Nós faremos agora o exercício 17 da página 38. Vejam, o exercício 17 fala assim: em cada um dos triângulos retângulos a seguir, utilize o teorema de Pitágoras para determinar o valor de x. Olha, são triângulos retângulos, por isso pediu para usarmos Pitágoras, pois Pitágoras usamos apenas em triângulos retângulos. No primeiro triângulo retângulo, nós temos os catetos medindo raiz de 2, 3 e temos a hipotenusa valendo x. Os catetos são os lados que formam um ângulo reto. Então, eu tenho raiz de 2 e 3 como cateto. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Ele fica oposto ao ângulo reto. No caso aqui vai ser o x. Qual que é a fórmula de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos substituir na fórmula as informações? Então, hipotenusa, x ao quadrado. Catetos ao quadrado vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual. Vejam, quando eu tenho um expoente fora da raiz, elevado a parênteses, fora da raiz, e esse expoente é igual ao índice, eu posso simplificar. E o 2 sai da raiz. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3. X ao quadrado é igual 2 mais 3 vezes 3, que são 9. X ao quadrado é igual 2 mais 9, 11. X é igual, quando eu tenho um expoente, ao mudar de lado, ele vai em forma de raiz. Se o expoente é 2, ele vai em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 11. Este é o valor da hipotenusa. Este é o valor de x, raiz de 11. Na letra A, vocês têm alguma pergunta? Vamos fazer a letra B? Na letra B, o triângulo retângulo é esse aqui. Um cateto mede x, o outro cateto mede raiz de 8 e a hipotenusa mede raiz de 10, tá? Então, olha, cateto e cateto, porque os catetos são os lados que formam o ângulo reto do triângulo retângulo e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo. Qual que é a fórmula de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir na fórmula? Quem é a hipotenusa? Raiz de 10. Raiz de 10 ao quadrado. Quem são os catetos? X ao quadrado, mais raiz de 8 ao quadrado. Olha,
expoente igual ao índice da raiz. Eu posso simplificar, então fica 10 igual a x ao quadrado mais índice da raiz igual ao expoente. Posso simplificar, aqui é elevado ao quadrado, né? Deixa eu só conferir que eu escrevi 8. Ah, tá, ao quadrado é a forma. Então, o 8 sai da raiz. Agora, vamos colocar, antes da igualdade, o que tem variável, ou seja, aquilo que tem letra, e depois a igualdade, que é número sozinho. Então, o x mudou de lado, ficou menos x ao quadrado. É igual a 8 menos 10. Menos x ao quadrado é igual a 8 menos 10 menos 2. Vamos multiplicar por menos 1, porque eu não quero menos x ao quadrado, eu quero x ao quadrado. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todos os termos. Teremos x ao quadrado igual a 2. X é igual expoente 2, ao mudar de lado, ele vai em forma de raiz quadrada. Portanto, x é igual a raiz de 2. Na letra B, tem alguma pergunta? Posso apagar a letra A? Então, vamos fazer a letra C. Letra C do exercício 17. Na letra C, é o triângulo retângulo isósceles, porque ele tem dois lados com a mesma medida, que são os catetos. Olha, os catetos deste triângulo medem 1 sobre raiz de 2. Tá? Por isso que ele é triângulo isósceles. E a hipotenusa é o que nós vamos achar. X. A fórmula de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Quem que é a hipotenusa? X. X ao quadrado. Quem são os catetos? 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, veja, x ao quadrado é igual a 1 elevado ao quadrado, 1. Essa raiz simplifica com esse expoente, então fica 1 sobre 2. Mais 1 elevado ao quadrado, 1, porque 1 vezes 1 é 1. Sobre esse índice, simplifica com esse expoente, o 2 sai da raiz. X ao quadrado é igual. Soma de frações com denominadores iguais. Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. X ao quadrado, então, é 2 sobre 2. Fração é o mesmo que divisão. 2 dividido por 2 é 1. X, então, é igual a raiz de 1. Portanto, neste exercício, x valerá 1. Sobre o exercício 17, vocês têm alguma pergunta?